Fechamos nossos olhos e vamos orar assim. Mestre amado, Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas reflexões. Hoje, iniciando o livro dos médiuns de Allan Kardec. Nós agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nessa tarefa. E te rogamos, Senhor, que essa nova empreitada possa nos ajudar no entendimento da mediunidade e possa nos ajudar também a colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos desta nova obra. Dividimos, Senhor, por todos nós aqui presentes, encarnados e encarnados, pela nossa casa, nosso lar, nossos familiares, parentes, amigos, todos aqueles que nos são mais caros. Te pedimos, Senhor, pelo nosso país, nosso Brasil, que o novo governante ou os novos governantes, que eles possam, Senhor, voltar a sua atenção mais particularmente para os pobres, para o pessoal mais necessitado desse país. E por último, Senhor, pelo nosso planeta, que a tua bênção e a tua paz envolvam a todos aqueles que aqui residem no nosso planeta, para que a paz, a tranquilidade, a luz dos teus maravilhosos ensinamentos possam envolver a todos nós, a fim de que nosso planeta possa se sentir mais aliviados e mais fortalecidos. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos protejam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Iniciando o livro dos médiuns hoje. E vamos começar, logicamente, com a introdução do livro. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra deve muito o terem logrado evitá-los. Natural é, entre os que se ocupam com o Espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os Espíritos. Esta obra se destina a lhes achar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa, a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis, a fim de escrever. Engana-se igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Se bem que cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Elas apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um
e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela existe. Esse, porém, não constitui o fio único a que nos propomos. Vamos parar um pouquinho aqui. Aqui nesse início, ele diz que para ser médio, né, tem que ter uma porção de trabalho, muito estudo, muita dedicação para que a coisa funcione. Porque, como ele diz aqui, músicos, pintores, etc., esses camaradas não se tornaram peritos de uma hora para outra. Passaram muito tempo estudando, tal, reflexionando, passando, às vezes, noite em claro para trabalhar o conhecimento daquilo que eles gostariam de se tornar aptos e melhores. Então, isso acontece em todo o ramo do conhecimento humano. Por exemplo, tu para participar da tua empresa, do que tu faz, tu naturalmente teve uma certa experiência, teve um contato inicial, se aprofundou em alguns conhecimentos, a fim de que pudesse exercer de forma tranquila e merecer o salário, né? Merecer a condição que tu tens, como eu também, como funcionário, e todas as pessoas que trabalham. Então, a pessoa que é dedicada a um ramo do conhecimento e que se dedica de forma bem precisa, se dedica de forma total, essa pessoa dignamente vai sobreviver de acordo com o seu desempenho na tarefa. Então, a obra de mediunidade, ser médium também, é uma tarefa árdua, complicada, difícil, né? E que tem os seus escolhos, como ele falou aí, as dificuldades, as vicissitudes, os problemas, etc, etc, etc. Aliás, todos os ramos do conhecimento humano, aquele que exerce cada tipo de conhecimento, ele tem os seus problemas, suas dificuldades, né? Às vezes críticas, às vezes problema naquilo que está fazendo, às vezes com problema de, dos instrutores, etc, etc. Então, ele está dizendo aqui que aqui o caminho vai ser longo. Vai ser longo, mas, né, vai valer a pena o estudo de uma obra dessa. Dizem os entendidos da doutrina de que esta obra é o maior conteúdo de parapsicologia de todos os tempos. Esses são os mais eminentes espíritos, as mais eminentes pessoas que trabalham no movimento espírita. Os grandes do movimento espírita. Então, se eles falaram, a gente não tem como duvidar da situação. Comentário, Sam. Que ele fala, tem essa parte que ele fala que engana-se de pensar que essa obra é uma receita para formar médiums. Porque os médios já estão. Ele tem que ter uma predisposição para isso. Eu estou falando da mediunidade mais ostensiva, né? Porque a mediunidade ela é uma missão, né? Ela é um. Ele está dizendo que além disso aqui, a pessoa deve procurar também outros meios, obras subsidiárias que complementam, obras que trazem um determinado comportamento, que a pessoa deve ter um comportamento tal, X, etc, etc. Então vamos continuar. De par com os médios propriamente ditos, há a crescer diariamente grande número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabular com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguir boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger,
sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Quem quer que estude cuidadosamente melhor, compreenderá depois os fatos de que venha a ser testemunho. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Como repositório de instruções, de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Não falará quem, não faltará quem desejara publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que um livro desta natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médios. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. Das muitas dificuldades, se mostra inçada a prática do Espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes, a que só o estudo sério e completo pode obviar. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhes compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médios. Essa obra está hoje esgotada e, embora a tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta, em a qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Esta contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e divertimento. Bom, ele está esclarecendo aqui que nesta obra ele vai dar uma orientação de como conversar com os espíritos. E também está dizendo, alertando, que o estudo da mediunidade não é para brincadeiras, não é para diversão. Isso aqui é coisa séria e por isso é que ele teve cuidado, né, em condensar esta obra a fim com um fito científico, que a gente sabe que isso aqui representa a parte científica da doutrina, com o fito de alertar a todas as pessoas que quisessem ou que quiserem, né, conversar e doutrinar os espíritos. Porque os espíritos, eles estão por toda parte. E num trabalho de mediúnico, de doutrinação, os espíritos costumam, né, depois do trabalho, costumam nos seguir para saber o que a gente está fazendo. Para saber se aquilo que a gente está falando, né, tem pelo menos alguma coerência com aquilo que a gente pratica. Logo, é um trabalho bastante complicado,
bastante sério, que requer quase perfeição nossa. Quase perfeição. Quando tem um centro espírita nosso lá, que tu já foste comigo uma vez, lá no São Bernardo, Assim, no nosso lado, em que eu fui um dos fundadores daquele centro. E eu fui o primeiro dirigente, né? E como dirigente, a gente estava um pouco mais novo, né? Meio empolgadinho, todo mundo. Tá? O grupo começou a dizer que a gente precisava de fazer um trabalho mediúnico. Eu disse, pessoal, peraí, pessoal, eu não acho uma boa ideia, tá? Eu não acho uma boa ideia da gente fazer um trabalho mediúnico por enquanto. Não estou dizendo que a gente não deva fazer o trabalho. O trabalho deve ser feito, é um trabalho importante. Mas eu não acho uma boa ideia ainda a gente iniciar esse trabalho, já que a gente ainda não tem o conhecimento suficiente para se envolver num trabalho com tanta seriedade. Logo, sugiro que a gente espere mais um pouco, estude mais um pouquinho, em especial o livro dos médios, a fim que a gente, tenha um pouco mais de condição de, de fazer o trabalho. Até porque o trabalho, né, é um trabalho que os espíritos sempre estão nos vigiando, eles sempre estão nos vigiando e a gente precisa ter um comportamento quase que perfeito para que a coisa possa funcionar bem. Né? E por isso que eu não gosto muito do trabalho mediúnico, né, Sandra? Porque eu sou muito imperfeito ainda, sou muito imperfeito ainda e, né, eu não me sentiria muito à vontade no trabalho desse quilate. A não ser que, né, uma hora seja preciso, não sei, coisa parecida, e a gente tem que participar, porque por recomendações, papapá, e a gente vai lá. Mas eu já participei de alguns, mas, né, não com tanta dedicação, porque até porque também o meu objetivo não é trabalho mediúnico, o objetivo é outro, sempre foi outro. E talvez por isso que o trabalho mediúnico não estou dizendo que não é importante, é importantíssimo. Não me, né, não me, não é uma coisa que eu gostaria de me dedicar com mais afinco. Por isso é que nós estamos aqui para as reflexões. Comentários, Sandra? eu tenho, na verdade, uma questão. Diga. É, eu não sei se é verdade, mas eu queria a tua opinião. É verdade que as casas espíritas têm feito cada vez menos reuniões de desobsessão em detrimento de outras atividades, tão importantes quanto, mas é como se essas reuniões ficassem relegadas, tivessem perdendo espaço para estudos, palestras, outros tipos de trabalho, porque a impressão que me dá é que o centro espírita a gente vai para estudar, muito estudo e pouca prática. Sandra, é o seguinte, olha só. É, quando a gente consulta o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Consolador, capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito de verdade nos diz uma coisa que muitos espíritos não prestam atenção. Aliás, a gente normalmente não presta atenção. Ele diz o seguinte: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Bom, o que ele está querendo dizer aí? Que esses dois, Sandra, esses dois mandamentos são os dois principais. O resto
vem em consequência desses dois. Se a gente não se ama, Sandra, se os espíritas não se amam, se os espíritas não estudam, o que mais acontece, a gente percebeu, cá para nós, os espíritas não gostam de estudar muito não, Sandra. Ó, uma reunião dessa, só tem nós dois. 3 agora, porque a Valdirene resolveu participar. E a Estudo. gente começou com 5, não foi? Hã? Pois é, A gente começou com 5. isso, nós começamos 5. Começamos 5. E aquele outro estudo de sexta-feira, tá até um grupozinho bom, tá com 5. Mas já teve mais gente. E o pessoal vai abandonando, né? Aí vai, abandona. Também não diz nada, não estou dizendo que isso tem que dar satisfação, mas diz, não estou mais afim, ou estou ocupado, tal, mas não diz nenhuma coisa nem outra, não diz nada. Para mim, tanto faz, não tem problema nenhum. Agora, se os espíritas se amassem mais, Sandra, e se instruíssem mais, estudassem mais, esses trabalhos estariam mais em evidência. Porque esses outros trabalhos são consequência desses dois. E a gente estuda isso, lê isso e não consegue, não sei. Passa despercebido. Ou seja, nós espíritas mesmo não queremos nada com a coisa. Não queremos nada com a coisa. Que nas reuniões, quando a gente faz a reunião de desobsessão, que a gente contribui para o resgate de muitos irmãos que estão assim meio estão em sofrimento porque estão imersos naquela onda de vingança, muitas das vezes, ódio e tudo mais. Aquilo ali é uma forma de aplicar esse amai-vos, não é? Exato, exatamente. Aquilo ali é um ato de caridade. Você se diz, porque é uma reunião mediúnica, para você participar, você tem que abdicar de outras coisas. Você tem que mudar o seu. Eu tenho aprendido isso, mudar o seu estilo de vida. Você tem que fazer uma série de coisas para você estar bem, para que naquele momento você possa ajudar o outro. Pois é, esse é um trabalho de caridade. Instruí-vos. Para isso eu tenho que saber, eu só vou saber se eu estudar. Pronto. Mas a gente percebe que é tanto estudo, tem muito estudo dentro da casa, das casas. As casas basicamente se fazem de estudo. Sim, mas os estudos que a gente vê o pessoal que participa é aquele monte. Estou cansado de, em outras épocas, antes da pandemia, que a gente não tinha esse tipo de trabalho. E esse aqui, Sandro, esse aqui é um trabalho. Olha só, esse trabalho virtual de estudo é um trabalho mais tranquilo que a gente tem que fazer, porque a gente faz de casa, não precisa sair de casa. No trabalho de sexta-feira, olha só, tem companheiros da doutrina que não aparece, apagam a câmera e fica só a letra do nome dele. E um me disse uma vez e que, olha, eu não apareço não porque eu fico deitado na rede. Participa deitado na rede. Olha só. Ou seja, é um trabalho que não precisa muita coisa, não. Só falar se quiser e ouvir. E só ouvindo já está se instruindo. E além do mais, esse estudo é um estudo em grupo, que é muito mais fácil da gente entender se tiver um explicador. Ou seja, é um trabalho de muita acomodação. E mesmo assim, Sandra, esse trabalho de sexta-feira, quando a gente começou, eu coloquei nos 2 grupos, que tem o nosso grupo do estudo e tem mais o grupo do centro, aquele que tu foste comigo a última vez, lá de Sim. Jesus. O centro espírita lá de Jesus e o grupo de estudo aqui. E esse pessoal do grupo de estudo são também do lado de Jesus. Mas do lado de Jesus é um centro espírita que tem muita gente. Então convido lá.
E esse pessoal de lá não vem. O pessoal de lá não vem. Ah, então eu disse, como é que tá o estudo? Tá bem. Ah, eu vou participar. E não aparece. Mas eu não estou preocupado com isso, Sandra. Estou preocupado com isso. Porque eu conheço esse pessoal. Não é à toa que faz tempo que eu estou nessa doutrina. Eu conheço esse pessoal, eu conheço o pessoal espírita. E aí, Lá tem reuniões da desobsessão. Nesse centro espírita tem? tem trabalho mediúnico lá. Tem. Tem trabalho mediúnico. Andou, depois que o dirigente desencarnou de lá, desencarnou, ele ficou, suspenderam um pouquinho, porque ele que dirigia. Ele que Sim. dirigia. E aí desencarnou, o que acontece? Aí apareceu a pandemia, deram uma. Agora há pouco tempo que eles voltaram. Então, é isso. É isso. E o problema, Sandra, é que o pessoal, a frequência do pessoal é muito. Né? Vai um dia, passa 3 sem ir, vai o 2 e tal. É ser humano. Né? Ser humano, nós somos assim. Nós somos assim. Eu tenho estudado sobre reuniões mediúnicas, Uhum, tenho me dedicado a estudar isso, e eu percebo, até no estudo da mediunidade, né, estudo e prática, uhum. e subtende-se que o objetivo daquilo é você, como diz no livro, você ter conhecimento, ou quem quer participar de uma reunião dessa, saber como se portar, saber como o comportamento tem que ter. E aí eu vejo que não tem muita. Não é incentivo que eu quero dizer. É como a impressão que dá é que um dia não vai ter mais esse tipo de reunião. Eu espero estar bem errada, espero mesmo estar errado. Porque sempre aparece, se tiver que a reunião, se tiver que continuar, ela vai continuar. Mas é como se. É só uma impressão, tá? Uhum. É como se ela tivesse ficando para. Não tendo o devido lugar que ela Segundo, de que tem dentro de uma casa espírita. segundo plano. Segundo plano. Isso que tu falaste aí, Sandra, vai acontecer um dia. Mas olha só. O que André Luiz nos diz? André Luiz nos diz assim: ó, educai as crianças e não será necessário doutrinar os espíritos. Mas esse educar as crianças é uma educação plena, real, verdadeira. Porque a criança que é educada verdadeiramente cresce, se torna adulta, envelhece, desencarna e quando passa por lá de lá não precisa ser mais doutrinado, porque já está bem, já foi extremamente educado aqui, não precisa mais doutrinado, não precisa mais. Agora, para que isso aconteça, esse planeta vai estar num nível espiritual bastante elevado. Mas enquanto isso não acontece, é verdade, ô Sandra, todo mundo devia fazer um curso de casamento antes de casar. Não é? Todo mundo deveria estudar psicopedagogia, o mínimo da psicopedagogia antes de ter filhos. Para poder saber como é que educa os filhos. Cada Porque, muito, filho, diga. porque muita gente não quer ter filhos, e às vezes, como. Porque eu penso assim: o casamento não é necessariamente para se ter filhos. Sim, Muita gente tem filhos porque tem-se uma convenção social sim. de que casou, agora vai ter o netinho, agora não sei o quê. E não é assim. Você Uhum. tem que ter o mínimo de predisposição para cuidar de uma criança. Para isso, você tem que saber o trabalho que você tem que ter, o tempo que você tem que dedicar, tanto ele como quanto criança, adolescente e adulto. E o que eu percebo hoje, essas doenças que existem com jovens, que na nossa época é menos, Uhum. por conta da não educação correta. Você não tem tempo de ficar com seu filho, você dá o celular para ele. É, Às vezes ele não quer o celular, às vezes ele quer a tua atenção. isso. Aí tu fica com o celular também e ninguém mais interage.
Perfeito. Agora olha só. A gente devia fazer um curso de como educar as crianças para depois ter filho. Agora, tu falaste uma coisa certa. Casar não significa ter filhos. Exemplo, Kardec era casado e nunca teve filhos. Eu tenho um colega, um amigo, de quando a gente estudava no segundo, no colegial, segundo grau, em que ele é casado com uma moça faz uns 30 anos. Nunca tiveram filhos, ou não quiseram filhos. Quando eu estava namorando com a moça daqui de casa, ela era católica, né? E eu, espírita. Tá. Aí o que aconteceu? Eu trazia ela para a doutrina, para o centro espírita, e ela me levava para a igreja. Tá, eu tava namorando, tá, vamos ver lá. Um dia o padre fez o sermão, no sermão dele, ele citou uma coisa interessante. Que um casal de pessoas muito inteligentes, os dois, casaram lá na igreja dele. Eram extremamente inteligentes. Casaram lá na igreja dele. 4 meses depois estavam separados. Ué, o que aconteceu? Estranho, não é? Muito estranho. Ou seja, os caras não tinham a mínima noção do que era casamento, porque, sei lá, já casado há 4 meses separado. A questão é que tem gente inteligente que geralmente não quer ceder. Tu conhece a minha prima Leda, o Sam? Eu acho que sim. Não Sim, sei. É, uma, é baiana? é de Salvador. Ela é de Salvador. Isso. Eu acho que tu levaste ela lá na Ana, uma das Levei, reuniões. levei uma vez lá. Tá. Essa minha prima, ela faz um casamento completamente. As circunstâncias que envolveu o casamento dela foi uma coisa espetacular. Deixa eu contar rapidinho. Ela sonhou uma vez com um camarada, com uma pessoa, com um rapaz que ela nunca tinha visto na vida. Não sei se tu já sabe disso, eu devo ter contado lá no centro. Não. Que ela nunca tinha visto na vida. Ué, quando acordou, sonhei com um cara desconhecido. Isso, ela morava em Teresina, Piauí. Aí, em questão de trabalho e tal, ela foi transferida para para Fortaleza, para Salvador. Um ano depois que ela teve este sonho com este sujeito, com esse rapaz, ela andando em Salvador, Bahia, casualmente, ela encontra um moço. Ela olhou, esse é o cara do meu sonho. Casou, Sandra. Casou. Mas tiveram 2 filhas, mas não deu certo. Porque nenhum dos dois queria ceder. Se ele dissesse assim para ela, eu quero esse celular bem aqui. Ela dizia, não, eu não quero esse celular aí, eu quero aqui. E ele, não, eu não quero aí, eu quero aqui. E ela, não, eu não quero aqui, eu quero aqui. E era confusão o tempo todo. Ela me contou isso aqui, eu disse, aqui veio para cá. Me contou e disse, mas Leda, casal tem que ceder, de vez em quando um tem que ceder, um ou outro tem que ceder. Ela disse, não. Homem, ela disse assim, homem não manda em mim. Eu disse, tá. Por isso que se separaram. Nenhum dos dois queria ceder. Então, pronto. São essas as coisas que nos acontecem. A gente enfia uma coisa na cabeça e aí complica tudo. E acha que tá certo. Esse é que é o problema.
Tem que ter equilíbrio. Se não tiver diálogo, se os dois forem, antes de um casal, não forem amigos, nunca vai dar certo. Não vai dar certo, não. Por isso é que eu não me estresso. Ô Sandra, eu não me estresso. Porque senão, se a gente for atrás de coisinha, uma daqui toda lá, a gente acaba separando. Já deu vontade de sair de casa uma porção de vez. Sandra, por conta dessas coisas. Mas, peraí, todo mundo é imperfeito, eu também faço, né? Tá, deixa pra lá. Continuando. A essas considerações ainda aditaremos outra, muito importante. A má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa. Experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no Espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa tem contribuído à ignorância e à leviandade de vários médiuns. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos, imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presentemente, já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí. Nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando à torto e à direito manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos cotidianamente a prova em que o número dos que hão tornado espíritas unicamente pela leitura de um livro dos espíritos. Olha só que coisa interessante, Sandra. Isso aqui é muito interessante. Depois de havermos exposto a parte filosófica da ciência espírita, em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra parte prática para o uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se bem a segunda constitua seguimento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia, olha só, o Livro dos Espíritos, porque tem princípios básicos sem os quais algumas partes destes se tornariam, talvez, dificilmente compreensíveis. O que a gente fez. Isto, Saber, sem nem. Eu, pelo menos, eu não tinha essa ideia. Acho que é por isso que eu achava o livro dos médios bem complicado. pois é, porque na certa não leu antes o primeiro, né? O Livro dos Espíritos. Importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, pode dizer-se que ela é em grande parte obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos,
porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar de algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. A não ser assim, houvéramos de citá-los quase que em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhe foram feitas, o que se nos afigurou de nenhuma utilidade. Os nomes, como se sabe, importam pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. O acolhimento dado à primeira edição, posto que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Como lhes acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicata, entre outros, o que tratava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente do vocabulário o que não se ajustava bem no quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por coisas mais práticas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo e tencionamos publicá-lo mais tarde em separado, sobre o formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Conservamos nesta edição apenas as palavras novas ou especiais, que pertinentes ao assunto de que nos ocupamos. Mas só. Bom, tu acabaste de falar que tu não tinha conhecimento de que deveria ser lido primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Mas tu me Na falaste... realidade, na realidade, eu achava que a gente deveria ler primeiro de tudo o Evangelho. Certo. Muito bem. Então já, pelo menos segundo Kardec, esse pensamento já não seria o correto. Então, olha só. Mas tu me falaste também, voltando aqui ao assunto, de que tu estás estudando esta obra lá na federação? É isso não? Não, a gente tá, o curso é mediunidade, estudo e prática. A gente tem a apostila, só Hum, que lá é motivado que a gente busque outras fontes. O próprio apostila, ela te cita algumas coisas que ele trata no livro e eu vou atrás. tá Ele certo. cita a gente a ir atrás a se aprofundar, que a apostila é só, como é só uma hora de aula, Tá. ele a gente a consultar, e um dos livros que eu consulto é o livro dos médios. Então, eu conheço o livro dos médios por partes, por conta dos estudos. O EG também faz isso. Hum, Nunca li categoricamente, como eu nunca li o livro dos espíritos. O ó, único que eu li todo, e foi por conta do Evangelho no Lar, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse eu já tinha lido todo. perfeito. Tá, muito bem. Então, a gente já sabe que para ler o livro dos médios é necessário primeiro ler o livro dos espíritos. Aliás, ele fala aqui também de que esse livro dos espíritos, a leitura dele já despertou muitas pessoas para se voltarem à doutrina. Ou seja, muitas pessoas leem esse livro e dizem, opa, é um exemplo mais preciso, mais prático, é o Dr. Bezerra de Menezes. Antes dele ser espírita, ele leu o livro dos Espíritos, o primeiro livro que ele leu espírita foi o livro dos Espíritos, e quando leu, ele estava lendo o livro, ele dizia assim, ué, mas parece que eu já conheço isso aqui. Parece que eu já conheço isso. Ou seja, ele se identificou tanto com a obra que parecia que ele, né, já estava por dentro dela, né, por muito tempo. Então isso aí, E estava, né? isso, Só que não naquele momento, foi naquele antes. momento, entendeu? Ou seja, esta é uma obra que pode despertar muitas pessoas para o... Deixa eu contar a resposta com relação a esse livro. A gente está falando do Livro dos Espíritos. Quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu trabalhava no gabinete, na sala do gabinete do desembargador, presidente do tribunal.
E eu fazia de propósito, Sandra. Todo livro que eu estava lendo, eu jogava em cima da mesa. Esperava a reação do povo que passava pela mesa, por ali, entrava, saía, era um entra e sai danado naquele gabinete. Colocava o livro em cima da mesa, aí as pessoas que gostam de livros, o que elas fazem? Quando elas passam perto de um livro, elas se aproximam para ver o que é, que livro é aquele. O título. E toda vez que eu deixava, quase todo dia, eu deixava um livro em cima, eu via as pessoas encostar, olharem, olhar o título e tal, e ir embora. Um dia, e já faz muito tempo isso, sabe? Eu estava lendo o Livro dos Espíritos. Aí eu botei em cima da mesa. Mas tinha uns colegas que trabalhavam junto comigo. E tinha um deles que era acadêmico de direito. Já estava terminando o curso. Estava terminando o curso. E nesse dia ele chegou, olhou o livro. Eu trouxe a primeira vez e coloquei em cima da mesa. Ele olhou o livro. Esse pessoal que entrava lá e saía gostava muito de ler. Olhou o livro em cima da mesa e disse assim: Ué, quem está lendo isso aqui? Eu disse: Lógico, eu. Ele disse assim: olha só o que ele falou para mim. Já criticando. Ah, tu viraste agora espírito de porco. Porque o livro é o livro dos espíritos. Eu disse: espírito de porco. Aí eu fiz um ar de riso. Ele abriu o livro, deu uma olhada, começou a olhar. Aí depois levantou a vista para mim e disse assim: tu me empresta esse livro? Eu disse: rapaz, claro, leva. Pode levar. Sandra, este rapaz levou. Nunca não sabia nem o que era isso, espiritismo, não sabia coisa nenhuma e tal. Só trouxe o livro quando terminou de ler, não demorou muito tempo. Não. Quando ele trouxe o livro, colocou em cima da mesa, ele disse assim para mim: rapaz, olha, que eu nunca tinha visto um negócio tão interessante quanto este. Muita coisa interessante neste livro. Eu disse: pois é, meu irmão. Este era o livro que tu estava criticando no momento em que tu falaste a respeito. Eu disse: mas eu levei na brincadeira, como realmente tu estava brincando. Ele disse: rapaz, realmente é um livraço. Eu disse: pois é. Então este livro realmente é um fenômeno, dona Sandra. E a gente sabe, se a gente não lê ele primeiro, a gente não entende este daqui. Comentários? Eu estou fascinada, eu gostei muito dessa leitura que a gente fez, desses estudos. Ah, tá. E aí eu creio mesmo que a gente, pelo menos para mim, vai ficar bem mais claro. Eu já não vou abrir esse livro como eu abria antes. Hum, claro que E aí. eu acho que vai ser com umas outras obras. Uhum. É, a gente deve se encantar com essa obra também, né, Sandra? As obras básicas são livros encantadores. Agora, por falar em crítica do Espiritismo, aqui tem um livro Hipnotismo e Espiritismo. Está bem por aqui, na nossa biblioteca. Eu digo nossa, porque se tu quiser, o livro é nosso. Se quiser e tal, ó, eu quero esse e tal, eu quero ler esse, tá. A nossa biblioteca. Hipnotismo e Espiritismo de César Lombroso. Este camarada era um criminalista. Francês, se não me engano bem. E ele malhava o espiritismo à torta e à direita, escrevia uma opção de coisa contra. Um dia ele resolveu ler uma obra do espiritismo. Olha, ficou encantado com a coisa e resolveu mudar todo o pensamento dele. Começou a escrever livros, artigos a favor do espiritismo. O problema é que esse pessoal critica sem saber que está criticando. E aí acontece
dessas coisas. Bom, isso aqui é a introdução do livro. Então eu te falei que a gente deve ler Sim. o quê? A introdução, os comentários, tudo direitinho. A obra tem que ler tudo do livro. E aí, só nessa introdução, a gente já sabe o conteúdo do livro. Deu uma geral, né? Já mostrou pra gente o que ele quer, o que o livro vai fazer, o que ele vai nos mostrar, o que ele vai nos ensinar, parará, parará. Este é o papel da introdução dos livros. Continuando mais um pouquinho, primeira parte. Há espíritos? Pergunta. Item 1. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem pelos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. Sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa. Rejeitam todo, como fazem relativamente à religião, os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e individualidade da alma, existência, sobrevivência e individualidade que tem, no espiritualismo, a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo, a demonstração positiva. Abstraiamos, por um momento, das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos que consequências chegaremos. Bom, aqui é uma coisa interessante. Não se pode negar, Sandra, Sim. não se pode negar que os espíritos existem. Ninguém pode negar. Os que negam é porque precisam negar. Até porque, Sandra, as leituras que a gente vê, muitos livros de leitura, muitos livros que a gente lê, que tem por aí, que não são espiritualistas, mas que demonstram a existência de espíritos. Aqui em casa, tem um livro chamado Moana. Um livro não. Um filme infantil chamado Moana, em que uma das cenas é que a avó da personagem principal da obra morre e tempos depois aparece para a menina, para a moça. É uma obra de ficção? É. Mas olha só, os autores hoje em dia estão precisamente ligados a esse tipo de coisa. De que além da morte existe algo real. Muitos filmes que não, de adultos, e não é só esse, outros filmes infantis por aqui, que eu tenho aqui, que eu assisto junto com a Nicole, tem muitas referências com relação a isso. Vida após a morte. Filmes adultos,
Os mais variados a gente pode encontrar. Eu acabei de falar na reunião passada, que um pouco antes de começar a reunião, eu estava assistindo um filme chamado Nem por Cima do Meu Cadáver. Que uma mulher que estava noiva, ia casar, muito agitadinha, muito agoniadinha. Uma estátua de gelo cai sobre ela, ela desencarna, no dia do casamento. Ela vai para o plano espiritual, encontra lá um anjo sem asa, que ela reclama que todo anjo tem que ter asa, não sei o que e tal. Aí depois volta para a Terra. Aí começa a se manifestar através de uma médium. E a médium depois começa a se interessar pelo ex-noivo dela, e isso é uma confusão. O espírito fica perturbando ela o tempo todo. Ai, que filme maravilhoso. Até que ela se conscientiza, porque tem um espírito que está na Terra justamente para tirar isso da cabeça dela. Não, você já morreu, não sei o que, você tem que. Você não quer a felicidade do seu noivo? Quer. Então você tem que deixar ele namorar com fulano, não sei o que. Ela fica com raiva, mas depois tem que ceder. Né? E aí ela resolve entregar, ela não podia mesmo fazer nada. Entregar um noivo para a... É um filme maravilhoso, lindo. Um filme espetacular. E tem muitos outros que eu já falei lá no Centro Espíritas, que eu já assisti, tem aqui pra gente assistir e tal. E se fosse verdade é outro. Passageiros é outro. Ah, Morrendo e Aprendendo, e tem muitos outros por aqui. O Julgamento do Diabo, etc, etc. São filmes maravilhosos. Que a gente pode dizer, ficção? Sim. Mas esses filmes são resultado de livros que falam a respeito do assunto. E não são espíritas. São livros de escritores, não tem nada a ver com o espiritismo, que eles exploram esse tipo de evidência. Comentário, Sandra? Não, está tudo bem claro. Muito bem. Bem claro mesmo. Eu penso também que às vezes as pessoas têm medo. Porque não tem, eu penso assim, não tem uma pessoa que não, em forma de intuição ou de sensibilidade mesmo, não se depare com uma situação dessa, de um contato mesmo que bem direto com a espiritualidade. Aí tem gente que não sabe lidar, tem muito espírita que não sabe lidar, não é algo fácil. Eu vejo espíritos amigos meus são médios ostensivos dizer, eu não quero ver que eles nas reuniões mediúnicas eles trabalham. Uhum. E aí, conversando fora da reunião, eu disse, não, eu só naquele momento, eu não quero ver nada. Eu fico imaginando, já pensou se a gente pudesse ver tudo? Porque aqui, eu vendo, já pensou, tu vê os amiguinhos que devem estar aqui, eu vendo os coleguinhas que estão aí. Pois é, já imaginou? Coleguinhas que estão ali na tua janela que às vezes não querem esse trabalho, estão Não lá querem esse brabo. trabalho. Isso. Pois é. E às vezes os coleguinhas que estão soprando aqui no nosso ouvido, dando uma intuição no teu ouvido, no meu. As aparências, tem espírito que aparece. Vou falar nisso também agora, essa semana. Acho que foi ontem, anteontem. Assisti outro filme chamado. Olha só. Não Adormeça. É um filme antigo. Não Adormeça. Uma garotinha que morre queimada dentro de um carro. Um acidente, né? Explodiu o carro. E começou a obsediar a irmã. Obsediava a irmã para que a irmã tivesse condição de matar aquelas pessoas que estavam envolvidas na história da morte dela. Ai, que coisa. Espírito. Né? Aparecia para a irmã dela depois de morta e tal, tal, tal. São essas coisas maravilhosas, Sandrinha, que a gente tá Já estranho. tiveste experiência ostensiva? Olha só, nunca vi nada. Mas olha só, um dia desse, eu fui
foi ano passado, agora, começo do ano passado, 1º de novembro do ano passado. Foi. A moça lá, a dona Lulu, tu conhece? Me chamou para fazer um estudo do Evangelho. A coordenar. Quando eu cheguei lá, Sandra, estava mais cheio do que a gente vê lá. Mais cheio. E aí, dona Lulu, o pessoal que dirige lá, seu Antônio Melo, eu disse, agora fizeram a prece, agora vamos ouvir o Binho a respeito do Evangelho. Sandra, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia dizer, do que eu ia falar. Quando eu levantei, eu disse, e agora? Tô perdido. O que eu vou falar? Aí me veio tudo isso, me arranja um evangelho aí. Tinha um evangelho em cima da mesa, aí eu abri aleatoriamente. Quando eu abri o livro, caiu no capítulo 6 que a gente falei há pouco tempo. A gente estava comentando agora. O Consolador. E eu li exatamente aquela passagem que eu acabei de citar. Espíritas amados. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas instruídos. Comecei a falar. Comecei a me empolgar. Mas eu tinha levado aquele companheiro lá, Sandra, o Raimundo, que foi com a gente na quinta-feira última. Raimundo e a esposa dele. Eu comecei a me empolgar e tal, lá pro final, porque já estava com quase 1 hora de reunião. Eu comecei a me emocionar, eu comecei a chorar, escorreu uma marada, ficou me emocionado, fiquei todo emocionado. E aí eu continuei, quando eu olhei, Sandra, tinha umas 3 pessoas emocionadas também, tinha umas chorando. E eu fiquei, ué, o que está acontecendo aqui? Só comigo. E aí eu me controlei. Eu tive que me controlar, senão eu não ia continuar. Porque eu estava extremamente emocionado. Terminada a reunião, Raimundo e a esposa se aproximaram e a esposa dele, que é médium vidente, Sandra, disse assim para mim, Rubinho, quando tu ficaste emocionado, o Humberto é aquele que eu falei há pouco tempo, agora há pouco, que desencarnou do centro, morreu de Covid, desencarnou. Humberto te deu um abraço na hora da exposição, te deu um abraço, depois te soltou e colocou as mãos sobre tua cabeça. Aí foi que depois eu percebi de que o cara, o espírito lá, a gente era muito amigo, sabe? Ele era palestrante, estudioso, tal. Fazia palestra em tudo quanto era canto também. Que eu percebi uma influência de espírito. Agora, não vi, porque eu não sou médio vidente. Aí foi que eu percebi que médio de incorporação eu tinha alguma coisa. Porque aconteceu comigo naquele dia. Foi um negócio maravilhoso. Sabe? Comentários? Comigo já aconteceu, eu não sei distinguir se foi assim ou se foi anímico meu mesmo. Não tenho certeza, tem um sargento que trabalhava lá na diretoria onde eu trabalho, que ele teve câncer de estômago, uma coisa bem rápida. Evoluiu rápido e desencarnou. O diretor, um pouco depois, foi fazer o aniversário dele, eu acho. E aí ele começou a citar esse sargento que fazia falta e estava com saudade dele, não sei o que, não sei o que. Eu comecei a ouvir como se tu estivesse falando comigo agora no meu ouvido. A voz do sargento, a voz igual, dizendo: eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gostei muito de trabalhar aqui. Diz para ele
que aí ele vai ter que fazer uma escolha muito importante na vida dele, que ele vai ter uma dificuldade muito grande, mas que vai dar tudo certo. O Bi, eu fiquei gelada, gelada. Eu sabia que era. A minha espinha gelou, eu comecei a me tremer, acabou lá tudo. Eu liguei para a mamãe. Mãe, aconteceu isso. Eu conto ou não conto? Conto ou não conto? Ele falou mais algumas coisas. Falou que ele tinha gostado de trabalhar lá, que ele estava bem. Parece que ele falou que de vez em quando ele dava uma passada lá só para matar saudades, mas que ele estava muito bem. Ele foi uma pessoa que. Ele foi muito regenerado, resignado. Quando ele estava nos momentos finais dele, ele incentivava os outros. Uhum. Ele defiou muito, ele ficou muito mais. Ele nunca perdeu a fé, ele foi um exemplo de fé. Nunca ficou, nunca reclamou, nunca nada, sempre aceitou tudo bonitinho e viveu a missão dele até o final. Bem, mas a voz era dele, a voz era dele, aqui, escutando, como se alguém, como a gente está conversando agora. E aí a mamãe, isso eu me tremendo todinha e falo com a mamãe, e ela, conta. Eu disse, mãe, mas eu não sei, eu não sei nem que religião é ele, como é que eu vou chegar do nada e dizer, olha, o Sargento falou aqui no meu ouvido, isso, aquilo, outro. E não fazia sentido de nada, porque isso era uma coisa bem genérica. E aí, depois de um tempo, eu fui lá, coronel, é o seguinte, não sei se você acredita, mas no dia do seu aniversário, assim, aquilo outro. Aí eu disse, Sandra, eu não sou dessa tua religião, mas tudo que é bom, conselhos, essas coisas são bem-vindos. E ele me ouviu. Se ele acreditou, eu não sei. Certo. Eu sei que passaram alguns anos, né? E de fato, ele aposentou e descobriu um câncer, também bem estágio avançado. E aí veio a desencarnar. Eu não sei se dentro desse momento foi que ele teve que fazer alguma escolha. Uhum. Eu sei que ele deixou tudo preparado para que não faltasse nada para a esposa dele. Preparou tudo, preparou inclusive a cabeça dele, porque ele faleceu de uma cirurgia que o corpo dele não aguentou, de tão debilitado que estava. Uhum. E aí eu fico me questionando se em algum momento aquilo que eu disse para ele, que não foi eu que disse, que não é da minha cabeça, se fez algum sentido para ele. E eu espero que tenha ajudado, de alguma forma. Então, a minha experiência ostensiva nesse. E aquelas experiências que eu tenho, que hoje eu me controlo mais, de ficar desesperada, um choro compulsivo quando eu sinto a presença da minha avó. Que eu não sei se ela também pode ser o espírito amigo, talvez eu tenha colocado ela na minha cabeça, pelo sentimento bom que eu sinto de saudade. Hoje eu já me controlo mais, hoje eu sinto as coisas, mas eu não me dando para chorar mais. E eu acho que isso é por conta disso, por conta de estudar, por conta de entender as coisas. E quando você entende, quando você se entende, aí você consegue lidar com as situações de uma forma melhor. E aí eu não sei se foi anime, porque às vezes eu posso ter, naquele momento, estar pensando no sargento e da minha cabeça vir isso. Eu não sei te dizer. Mas pela descrição aí, mas pela descrição aí, Sandra, eu acho que foi ele, foi mediúnico mesmo. Pela descrição de como foi feito tal. Eu acho que foi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse estudo que vocês estão fazendo na federação vai ter a parte prática? Vai. Tá. Então pronto. Porque a gente está no módulo um e aí ele falou mesmo que é mais teoria. Porque muita gente está. Porque assim, o requisito para participar do MEP 1 é que você já tenha feito até o quarto ESD. Eu fiz. E aí o primeiro é bem. Tem as práticas, como teve a prática do passe e Uhum. tudo, mas é 1 hora e meia de aula. No primeiro módulo é 1 hora de teoria e meia hora de prática. E no módulo 2 vai ser 1 hora de prática, meia hora de teoria. E assim vai diminuindo cada vez mais a teoria. Por isso que ele pede muito para que a gente leia fora. Então, Faça o o meu complemento. complemento, O isso, o complemento. complemento que eu estou fazendo é aqui, com o livro dos médios. Isso. Tá, então olha só, Sandra. Com esse trabalho prático e teórico lá, com esse aqui que também tem a ver muito com mediunidade, tu vai começar a daqui a algum tempo entender se é anímico ou não anímico. Tá? Tu vai perceber se é verdadeiro ou se não é. Tranquilo.
Tá, então, olha só. Nós já estamos 1 hora de reflexão e nós vamos parar por aqui, Sandrinha, para a gente Certo. voltar na próxima reunião a partir do item 2 do primeiro capítulo. Então vamos. Certo. Tá. Faz a prece para nós. Faço sim. Então vamos lá. Estou de olhos fechados. Senhor Jesus, agradecidos por esse momento de paz, de tranquilidade, de harmonia, te damos graças por esse momento de aprendizado e te pedimos discernimento, bom senso, sabedoria para poder aproveitar cada item deste livro, que a gente possa saber, que a gente possa ter capacidade de compreender e entender como funcionam os mecanismos de comunicação, mundo material e mundo espiritual. E que a gente possa sempre aplicar esses conhecimentos em prol do próximo, em prol de nós mesmos, no sentido de melhora espiritual. Que essas energias sigam, encontrem os nossos colegas que não puderam estar presentes hoje, que essas energias de paz encontrem todos os nossos irmãos desencarnados que por algum motivo estejam em sofrimento, que possam ser influenciados de forma positiva, a deixarem qualquer sentimento de raiva, de ódio, que possam ter a mente clareada de que o melhor caminho é o Senhor. Sendo assim, agradecidos novamente e felizes por este momento, damos por encerrado o estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Sandrinha, querida, beijo. Bom resto de final de semana. Bom resto de semana e até na próxima. Para você também. Hoje eu passei a manhã dando, eu fui embora dizendo bom final de semana. Aí disse, Sandra, mas o final de semana foi anteontem. Tá bom.